A meritocracia não existe. Interessante, mas vamos lá. Bom, para mim o grande problema envolvendo o conceito de meritocracia é porque geralmente esse conceito, que é utilizado muitas vezes por pessoas que se beneficiam desse discurso dentro de uma narrativa, geralmente esse conceito ele ignora grande parte do que deveria ser o conceito de meritocracia em si. Quando eu falo que eu não acredito na meritocracia, não quer dizer que eu não acredito no mérito. Para mim, o mérito ele existe, né? Ele seria teoricamente uma relação direta de esforço versus resultado. Então, alguém que está ali se esforçando realmente para atingir alguma coisa, ela tende, né, em grande parte das vezes, a alcançar essas coisas a partir do seu esforço. Né? Talvez não na melhor performance do mundo, mas se você ali está se esforçando, fazendo exercício, numa dieta, enfim, os resultados tendem a aparecer. Né? Você consegue perceber essa diferença entre o início do processo e o final. Nesse meio do caminho, teoricamente, você estaria colhendo os resultados pelo seu esforço. Essa relação, para mim, ela existe. É a relação que pode ser chamada de mérito e a gente consegue perceber. Para mim, o grande problema do conceito de meritocracia é que, para que ele existisse da forma como é vendido, esses resultados eles precisariam ser diretamente proporcionais. Então, se a gente pegasse, por exemplo, duas amostras que partem de pontos diferentes, em condições diferentes, em situações diferentes. Nesse sentido, para que a meritocracia funcionasse como ela é vendida, na minha opinião, claro, essa relação precisaria ser direta. Então, se essas duas pessoas partissem de pontos distintos, com condições distintas, mas elas imprimissem o mesmo esforço, elas deveriam, teoricamente, colher os mesmos resultados. E a gente vê que não é assim. Então, a grande questão para mim que está por trás dessa discussão da meritocracia é que muitas vezes, por pessoas que supostamente se beneficiam dessa narrativa, essas pessoas acabam cometendo muitas injustiças, injustiças morais mesmo, quando ignoram todos os fatores que estão por trás dessas questões de resultado versus esforço. Então, por exemplo, quando a gente pega casos em que duas pessoas partem de pontos diferentes na vida, que possuem condições diferentes, que estão em ambientes completamente distintos, que tiveram oportunidades diferentes, e a gente tenta, de alguma forma, querer igualar isso num discurso de que chega lá quem se esforça, quando a gente tenta dizer que a falta de resultado é 100% responsabilidade de alguém que não tentou o suficiente, a gente está simplesmente ignorando todas as outras variáveis que existem na vida real, né? Então, se a gente considerar a vida real como sendo essa vida que contempla dificuldades, que contempla ambientes não tão saudáveis, circunstâncias não tão ideais, a gente precisa compreender que todos esses fatores são fatores que influenciam diretamente nos possíveis resultados que se esperam em uma vida normal, uma vida real, né? Porque assim, se a gente quiser considerar um mundo utópico, um mundo ideal, algo romantizado que não necessariamente exista, aí talvez a gente possa considerar a meritocracia como existente. E é aí que entra o grande problema. Quando essa ferramenta, que ela pode ser utilizada como forma de fortalecer narrativas, essa ferramenta ela é utilizada de forma a fortalecer o discurso, mas ignorando todo a real discussão que precisa existir em volta desse conceito. Então, eu não sou necessariamente contra a meritocracia, mas eu pessoalmente discordo da forma como ela vem sendo utilizada e discordo diametralmente do conceito que é apresentado nessas questões de interesses pessoais, interesses econômicos, interesses políticos, que, ao meu ver, emagrece muito a experiência humana. Né? Então, nesse sentido, quando a gente começa a fomentar esse discurso e a gente propaga e a gente acredita nisso, a gente vai transmitindo uma mensagem de que isso pode vir a ser
uma grande verdade, quando que na verdade não é bem assim, né? Há quem diga, um ditado antigo, que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando sobre propagação de narrativas, porque esse fenômeno ele é real, ele existe, né, da propagação de crenças, né, enfim, e o grande problema é que todas essas narrativas, essas crenças disfuncionais, elas possuem consequências e que muitas vezes são consequências sérias e consequências grandes para a vida das pessoas. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar o fato de que isso vem sendo propagado e vem, de alguma forma, se tornando uma verdade no imaginário popular, porque esse fenômeno ele é real e ele vem ali trazendo consigo vários interesses políticos, pessoais e financeiros que não necessariamente estão, né, preocupados com a vida individual de cada pessoa e muito menos com o bem da sociedade, em grande parte das vezes. Por isso que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, justamente para que a gente entenda e para que a gente não cometa injustiças morais, injustiças pessoais com pessoas que estão sim se esforçando bastante, mas que não estão colhendo os resultados que são vendidos por uma série de fatores, por uma série de variáveis que não podem ser ignoradas se a gente pensar em uma honestidade intelectual, em uma honestidade de discurso e na forma mais justa e honesta de se analisar uma situação delicada.